Eu sou mais pastor, né? Não sou pregador, né? Eu sou mais pastor. Pastor sabe o que é, né? Mas gosta mais de conversar com o povo, ensinar o povo. Já é coisa de pastor mesmo. Eu quase não sou de sair para pregar, mas gosto de ensinar. Mas a gente tem falado para Deus, eu tenho falado para Deus que eu não quero, como que se diz, rejeitar as oportunidades, convites que vierem, seja quais forem. Eu quero marcar presença, né? E contribuir com o reino de Deus de alguma forma. Se a palavra que a gente pregar, ela alcançar um coração, já é uma vitória grande, né? Que a palavra de Deus, ela que muda os corações, as mentes, né? E a vida das pessoas. E como um bom cristão que eu sou, como vocês são, a gente firma a nossa fé totalmente na palavra de Deus. E o tema que eu vou trazer essa noite, né? Confissão traz posse. Esse é o tema, né? A confissão traz posse. Preguei essa palavra na igreja, né? Na igreja onde eu sirvo, a igreja celestial onde eu pastoreio. É uma palavra muito forte, muito boa, né? Eu acredito, se os ouvintes estiverem realmente atentos, alguém possa receber essa palavra e de alguma forma crescer espiritualmente. Romanos capítulo 10, versículo 9, que bem conhecidos irmãos, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a gente já vê aqui nesse versículo 9 de Romanos capítulo 10, a gente já começa a observar o tema dessa mensagem, né? A confissão, ela traz posse. Você vê que até a salvação da nossa alma, ela vem através de uma confissão, não é isso? É através da nossa confissão. Se nós confessarmos com a boca, nós cremos com o coração e confessamos com a nossa boca. Então, tudo na vida do cristão, eu creio e entendo dessa forma. Eu não sei se vocês concordam, mas tudo na vida do cristão, é assim que eu entendo e creio, ela vem através de uma confissão de fé, seja na área da cura, seja na área da salvação, né, seja uma bênção financeira. Então, essa confissão de que realmente eu creio no que a palavra diz, né? Porque a nossa fé, ela não está alicerçada em testemunho de outras pessoas. Pode ajudar de alguma forma, mas a fé, ela se alicerça unicamente na verdade, que é a palavra de Deus. É assim que eu compreendo. Aí eu fiz algumas anotações, quero compartilhar com vocês, diz assim: a palavra salvo é traduzida do grego sozo, né? Que significa curado, espiritual e fisicamente. Então, quando nós fazemos essa nossa confissão com a nossa boca, nós somos salvos. Aí, salvo de quê? Né? Nós somos salvos espiritualmente e somos salvos fisicamente, ou seja, somos curados no espírito e somos curados no corpo. É assim que eu entendo. Nós somos curados no espírito e somos curados também no nosso corpo, na nossa carne, das nossas enfermidades, como a nossa irmã orou aí anteriormente. Curado no corpo e na alma, ou salvo do pecado e da enfermidade. A mesma palavra é traduzida como curar, guardar, salvar e ficar são. Então, essa palavra salvo, ela pode ser traduzida para curar, guardar, salvar ou ficar são. Né? Então, se a gente for observar na Bíblia, tanto do Velho Testamento como no Novo Testamento, a salvação, ela sempre anda junto aí com o milagre da cura divina. É interessante, por exemplo, quando Adão peca, que entra o pecado, né? Junto com o pecado que veio a morte, veio também as enfermidades. E quando Cristo vem para ser crucificado, vamos ver um pouco mais na frente isso aí, quando ele é crucificado, Isaías 53, ele retrata isso muito bem, quando Cristo é crucificado, da mesma forma que ele nos salva, salva nossa alma, ele também cura as nossas enfermidades. Não é o que está escrito lá? Que a Bíblia diz lá no Isaías 53, versículo 4, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? E assim como ele salva a nossa alma, ele cura também as nossas enfermidades. Então, primeiro, nós temos que
confessarmos para depois possuirmos. Assim é a vida do cristão. Interessante que, como nós vivemos por fé e não por vista, vivemos por aquilo que nós acreditamos, não pelo que nós vemos, não é pelo que nós sentimos, não é, como diz, a gente costuma dizer, não é o calafrio, não é a emoção, é uma fé viva, uma fé forte, uma fé alicerçada na verdade, alicerçada na palavra, nada fora da palavra, uma fé alicerçada na palavra. Então, nós confessamos essa fé, confessamos essa palavra de Deus e, automaticamente, nós começamos a possuir o quê? Tudo aquilo que está prometido na sua palavra. É assim que eu creio. Então, tudo que tem aqui na palavra de Deus, tudo que está escrito, foi escrito para nós podermos desfrutar os dons espirituais, fruto do Espírito, né, as bênçãos, sejam elas materiais, as financeiras, a saúde física, todas essas dádivas, né, o próprio Espírito de Deus, né, que nós recebemos, tudo são dádivas de Deus para nós desfrutarmos. E nós confessamos isso na palavra, cremos, daí recebemos, no nome de Jesus. Romanos 10:10 diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ó. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É tão interessante isso que Jesus... Essa fé tem que ser liberada, né? Quando Jesus fala a questão do grão de mostarda, que ele diz, olha, se tiver fé, como, ou seja, semelhante ao grão de mostarda, direis a este monte, arranca-te daqui, lança-te ao mar, e assim se fará, que está escrito, né? Então, é uma fé que a gente confessa a palavra de Deus, né? A gente confessando essa palavra de Deus, aquilo que é, que eu devo dizer, aquilo que é imaterial, começa a se materializar. Aí eu botei uma observação, devemos crer e confessar antes de experimentar o resultado. Isso é fé. Não existe salvação sem confissão, assim como não existe, né, milagre sem você colocar essa fé, liberar essa fé através da liberação da palavra de Deus. Então, nós devemos crer e confessar antes de experimentar o resultado. É por isso que é interessante, a forma que Deus trabalhou para nós sermos salvos foi justamente dentro dessa confissão de fé. Nós confessamos a nossa fé ao Senhor, e quando nós confessamos nossa fé, nós somos salvos. Glória a Deus. Assim, da mesma forma, está relacionado também à enfermidade. Vamos ver um pouquinho mais na frente. Deus é o Deus da fé. Ou seja, Deus, se tem uma coisa que Deus exige do homem, é fé. Não é verdade? Deus sempre exige isso de nós. Deus exige de nós que nós temos fé. Interessante. Deus não fala na Bíblia que Deus exige que a gente suba monte e faça sacrifício e fique de joelho em cima de grãos de milho ou faça qualquer outro tipo de sacrifício. Não, Deus não exige isso da gente. O que eu vejo Deus exigindo de nós é que nós temos fé, que nós criamos na palavra dele, no que está escrito lá no que está escrito. É isso que nós devemos nos assegurar. Então, Deus é Deus da fé. Deus exige de cada um de nós que tenhamos fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam, né? O que está escrito na palavra de Deus. Nós recebemos de Deus o quê? Eu entendo que nós recebemos de Deus na palavra só o que nós cremos, aquilo que nós cremos. Se nós cremos, nós recebemos. Se não cremos, não recebe, não é verdade? Quem não crê, não recebe nada. Então, vê o mundo perdido, sem conhecimento de Deus, né? Fica por ali, como diz assim, à margem dos milagres de Deus, sem poder desfrutar desse milagre, simplesmente porque não crê. E a única forma de nós recebermos qualquer coisa de Deus
é através da nossa fé, é crendo e confessando essa fé poderosa com nossa boca. Marcos, capítulo 11, versículo 24, nessa tradução que eu estudei, diz assim, por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. É interessante, né? Tem outra tradução que deixa claro que você crendo que já recebeste, né? Então, mas nessa tradução diz, ó, por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Às vezes eu fico me perguntando por que os crentes, irmão, né, gente, esse dia eu estava falando na igreja nossa lá, não é uma igreja muito grande, mas é uma boa igreja, uma igreja de umas cerca de, a gente tem por média de culto, 180 pessoas por aí, para a região uma igreja boa, para a região que a gente está. E eu falando isso para os irmãos, irmão, quanto a gente chega nos postos de saúde, quantos crentes tem doente? A fila nos postos de saúde está cheia de irmãos, não é verdade? Você chega nos hospitais cheio de irmãos também. Fala, meu Deus, tem alguma coisa está errada. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que tudo que nós pedimos crendo, né, pedimos em oração crendo que o recebereis, nós teremos isso que nós queremos. Então, nós somos o povo de Deus. Nós somos os herdeiros das promessas de Deus. Todas as promessas de Deus, sem exceção, são nossas. Nós estamos numa posição privilegiada, porque a Bíblia diz que o Senhor nos transportou, tirou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz, e a Bíblia diz que Ele nos colocou para assentar, né, à destra do Filho de Deus. Isso é pela fé. Nós vivemos justamente nessa posição de destaque pela fé. Deus nos transportou e nos colocou numa posição acima de Satanás, acima dos seus demônios. Então, não tem porquê o povo de Deus, nós, a igreja do Senhor, nós podemos ter aflição, perseguição, né, outros tipos de luta, mas não podemos viver debaixo do jugo de Satanás, nas enfermidades, né, e outras coisas, na miséria, e outras coisas semelhantes a isso, porque nós somos o povo de Deus. Deus já deu isso para nós. Ele diz, deixa claro que é tudo que pedis orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É muito claro o texto aqui, né? A palavra confissão, que eu coloquei algumas anotações também aqui, é o testemunho da fé por meio da nossa boca. Isso é confissão. Quando nós testemunhamos a fé por meio da nossa boca. Então, se nós testemunhamos, fazer um testemunho da nossa fé por meio da nossa boca, isso é nossa confissão. Confissão é simplesmente concordar com Deus. Então, quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou concordando com o que Deus deixou na sua palavra. Então, o que Deus deixou na sua palavra foi a sua vontade, foi o seu querer, é aquilo que Ele quer para mim, é aquilo que Ele quer para nós. Então, a minha confissão é simplesmente uma concordância com Deus, com aquilo que Deus deixou escrito para nós. É dizer o que Ele diz, declarar o que Ele declara e falar as palavras dEle. Usar as expressões e declarações divinas. É reconhecer a palavra de Deus. Eu não sei vocês, irmão, mas também eu analiso muito isso. Eu acho que nós, os crentes, nós pecamos muito nessa questão de não reconhecer, não dar o devido valor à palavra de Deus. Né? Porque nós falamos de fé, falamos que Jesus cura, e as nossas igrejas cheias de pessoas enfermas, doentes, fracas, desanimadas. Eu cobro muito isso, trabalho muito isso nos irmãos. Irmão, nós temos um Deus poderoso, nós temos a sua palavra infalível, nós temos uma fé poderosa. Então, não há por que a igreja do Senhor Jesus ficar subjugada a essa vontade de Satanás. Vou passar um pouquinho para frente aqui, ler um trecho aqui em Apocalipse, só uma parte do versículo 12, versículo 11, Apocalipse diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho que deram. Venceram quem? Quem venceu? A igreja venceu. Venceu quem? Venceu o diabo, né? Eles, a igreja venceu. Pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, nós vencemos assim, vencemos como? Vencemos pelo poder da palavra, pela confissão da nossa fé, em nome de Jesus. Então, se nós damos uma ordem no mundo espiritual, que o diabo está derrotado, ele tem que ser derrotado. Se nós damos uma ordem no mundo espiritual de que as enfermidades que está sobre o nosso povo, nossas igrejas, devem ser curadas, tem que ser curado em nome de Jesus. Esse é o nosso testemunho. Por quê? Toda palavra que é liberada da nossa boca, eu compreendo que esta palavra é a ação do próprio Jesus na vida das pessoas. Porque tudo que Cristo faz, a palavra faz. Tudo que Jesus é, a palavra é, porque ele é o verbo, ele é a palavra. Glória a Deus. Então, nós temos tudo em nossas mãos. Interessante que a própria palavra diz lá em Romanos que não está longe de nós, está pertinho de nós, na nossa boca e no nosso coração. Às vezes a pessoa com problema de saúde, ela sente os sintomas, né? E sempre diz que não está curada, que você ora, vê o pastor faz aquela oração forte, animada, irmão, Deus... Aí quando você termina, o irmão parece que está mais desanimado que quando a gente começou a orar. Acontece isso com vocês aí também, né? Acontece na igreja aqui também. Né? A gente trabalha muito essa questão. Então, é que as pessoas, meus irmãos, elas costumam levar a vida, a fé, baseada no sentimento, entende? Ou seja, naquilo que elas sentem. E nós não podemos basear a nossa fé naquilo que nós sentimos, nós baseamos a nossa fé naquilo que está escrito. Essa é a grande dificuldade da igreja atual. E é um ponto que eu tenho trabalhado muito ultimamente na Igreja Celestial, que é a igreja que nós estamos à frente. Então, nós não podemos trabalhar a nossa fé em cima de sentimentos. Precisamos trabalhar a nossa fé em cima do que o que a palavra diz. Então, não é o que eu sinto, é o que está escrito, é o que ela diz, é o que o Senhor disse. Porque se ele declarou, está declarado, se ele falou, está falado. Então, se eu me agarrar, ao invés de me agarrar ao que eu sinto, me agarrar ao que eu creio, o que está escrito, aí as coisas começam a mudar. Né? Eu procuro levar a minha vida assim. Só para vocês verem, esses dias, vou dar um testemunho para vocês rapidinho aqui, dentro do assunto, eu estava trabalhando esse tema na igreja, né? E do nada eu comecei a sentir uma dor tão forte aqui na junta aqui da minha coxa, uma coisa terrível, uma coisa mesmo, uma dor que eu nunca senti na minha vida. Eu estava bem, sadio, falei, Deus, mas eu estou trabalhando cura, eu estou ensinando para o meu povo que o Senhor, que a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas doenças, e eu tinha que trabalhar no outro dia, 48 horas, que eu trabalho, né, além da igreja, eu precisava trabalhar, e essa dor insuportável, fiquei quietinho, deitei no sofá, minha esposa estava passando, chamei ela, pedi para ela botar a mão sobre mim, né, e ministrar-lhe a cura. Eu falei, Deus, eu vou ficar com tua palavra, não vou sair daqui para caçar hospital, para tomar injeção, para tirar essa dor insuportável, não, porque eu estou pregando para a tua igreja, eu estou falando que tu cura, então eu vou acreditar nisso. Irmão, mas eu vou falar para você, o sintoma continuou, eu continuei sentindo o problema. Eu fui trabalhar no outro dia, mal conseguia me movimentar, foi uma coisa terrível, fui visitar 5 cidades nesse dia, parece uma aprovação mesmo, para Deus provar a minha fé, ver se realmente eu estava convicto na sua palavra. Trabalhei o primeiro dia, trabalhei o segundo dia, e quando eu fui para o descanso, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, irmão, simplesmente o mal foi sumindo. O que aconteceu? O que acontece? O diabo, ele vai perdendo terreno. E quando ele vai perdendo terreno, ele vai levando consigo tudo que pertence a ele. Pertence a ele que é a doença, né? As dores, as decepções ali, as frustrações, que traz as angústias da alma, as depressões, vai saindo com ele. Vai embora, em nome de Jesus, não pode ficar.
E eu criei, agarrei, Senhor, pelas tuas pisaduras eu fui curado, eu estou pregando, eu estou ensinando na igreja, e eu preciso viver aquilo que eu prego. E me agarrei, irmãos. Viu, pastor? Me agarrei a isso, pastor. Firmei a minha fé, e Deus me deu vitória. Glória a Deus. A cura é o resultado da confissão feita pela fé, assim como a salvação é uma confissão feita pela fé, a cura é a mesma coisa. Irmão, a salvação, ela sempre andou juntinha da cura, sempre juntinha. Nós, os crentes, nós acreditamos muito na salvação, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, que não é errado, né? Temos que crer mesmo, nas variedades de línguas, mas quando chega na hora da cura divina, nós temos mais dificuldade de crer, porque levamos mais pelo sentimento. Está escrito, né, lá em Isaías 53, pelas suas feridas fui sarado, está escrito em Isaías 53, mas em Romanos 8:37 diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Todas as situações da nossa vida, seja na área de saúde física, na área da saúde emocional, espiritual, doenças, né, psicossomáticas e daí por diante. A Bíblia diz que em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. É liberar a palavra, é o que está escrito. Então, o que eu estou aprendendo? E estou colocando em prática para a minha vida, né? E também para a igreja onde nós trabalhamos. Precisamos, irmãos, nos agarrar, nos assegurar no que está escrito e confessar essa palavra. Por exemplo, quando Jesus teve a guerra dele com Satanás, o que Jesus confessou para Satanás? Satanás disse, olha, está escrito a teu respeito, não foi isso? Pois está escrito a teu respeito. Aí Jesus foi e disse, também está escrito. Jesus confessou a palavra, também está escrito. E Jesus derrotou Satanás justamente nessa confissão de fé. Ali Jesus derrotou, ele venceu o diabo na confissão da palavra, daquilo que está escrito. Quando Satanás disse, está escrito a respeito dos anjos, ele não vai deixar que você tropeça em pedra alguma. Aí Jesus veio e rebateu com a própria palavra. É isso que nós temos que fazer nas nossas igrejas. No nome de Jesus, é confessar a palavra como ela está escrita. Outra coisa interessante, irmão, nós temos a mania, não sei vocês, mas lá na igreja mesmo, estou ensinando os irmãos a respeito disso. Os irmãos têm a mania muito de ficar pedindo fé, Senhor, orar e pedindo fé, não tem isso? Senhor, me dá fé, Senhor, me dá fé, Deus, me dá fé. Nós não precisamos orar pedindo fé. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O que os irmãos têm que aprender é que na medida que eles ouvem a palavra, que eles estudam a palavra, né, é que eles vão crescendo na fé. Não tem que orar pedindo fé, tem que ouvir a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quando nós temos essa fé depositada na palavra de Deus, aí, meu irmão, não tem capeta no mundo que segure a igreja de Deus e o povo de Deus. Porque a palavra, ela é infalível. Né? Nós sabemos disso e sabe disso. A palavra é simplesmente infalível. Essa é a única maneira de receber fé, pois a palavra desenvolve a fé no coração do povo. Então, é através da confissão dessa palavra. Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida. 2 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, a parte A do versículo diz assim, o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Então, tudo que é relacionado a coisas boas da vida, foi Deus que nos deu. Então, tudo que é relacionado às coisas ruins da vida, doença e coisas semelhantes, né, eu não acredito que venha de Deus, eu acredito que venha do próprio diabo. E tudo isso pode ser derrotado na confissão da palavra de Deus, no nome de Jesus. A doença traz morte, mas a cura traz a vida. Então, a doença, ela entra, né, pelo diabo, seja através de pecado, desobediência ou qualquer outra forma, incredulidade, mas a cura não, a cura vem pela vida, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, um ponto importante para nós aprendermos, não tem que orar pedindo fé, não. A fé é pelo ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. Pronto, acabou.
Então, se você lê a Bíblia, se você estuda a Bíblia diz assim que Jesus é Senhor, ele é Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. A Bíblia diz que ele cura, como ele curou no passado, então ele cura. Essa é a nossa fé, fé na palavra de Deus. Outro ponto importante que eu coloquei aqui, que em Cristo está o sim e o amém. Ó, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 22, do 20 ao 22, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 a 22, diz: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. Tudo se cumpriu em Cristo com alto e claro sim. Todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo Jesus, se cumpriram no Calvário. Glória a Deus. Todas as dádivas de Deus para nossas vidas, todas as promessas a respeito dele, a nosso respeito, se cumpriram em Cristo. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Então, o que é que resta para nós, irmãs? Dizer amém, assim seja. As promessas de Deus se cumpriram no Filho de Deus, e o Filho de Deus, com essa abundância de promessa, derrama sobre nós, né, todas essas dádivas. Glória a Deus. Olha o versículo seguinte: é Deus quem nos capacita, e a vocês, né, nos capacita a nós, Paulo está falando aos obreiros e ao demais povo da igreja, e a vocês, a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, garantia de tudo que ele nos prometeu. Glória a Deus. Quem que é esse selo do Espírito em nós, irmão? Paulo diz aqui, ó, que esse selo do Espírito nos dá garantia de tudo que ele nos prometeu. Eu acho interessante isso, não sei se vocês têm a mesma compreensão. É semelhante assim, tipo, vamos ver aqui, uma procuração. Se você viaja para qualquer país do mundo, você precisa resolver algumas coisas em outra região que você não pode ir, o que você faz? Uma procuração. Nessa procuração, você dá direito àquela pessoa, naquela cidade, naquele lugar, a resolver tudo ali no seu nome, não é assim? Ali ela tem direito sobre tudo. Se você tem casa, tem isso, tem a procuração, ela dando direito a tudo. Resolver seus problemas, organizar as coisas. Então, o que Jesus fez conosco aqui? Através do selo do Espírito, é uma procuração. Ele já assinou, entendeu? Nessa procuração, ó, dando garantia de tudo que ele nos prometeu. Aí a minha pergunta é, o que Jesus prometeu para nós? Quais são suas promessas bíblicas? O que a palavra tem de promessa para nós? A Bíblia diz que já fomos selados, e ele, com esse selo do Espírito, ele nos dá essa garantia de tudo. Então, ele assinou a procuração, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, olha, abaixo aqui no céu, abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a igreja. É a igreja, tudo pertence à igreja. Glória a Deus. Olha uma coisa interessante que eu coloquei aqui também em Coríntios, 1 Coríntios 3, versículo 21 a 23, diz: portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos. No caso de Coríntios, que o pessoal estava uma divisão muito grande na igreja, né? Paulo, Apolo, Pedro, vocês conhecem bem o texto aí. Então, as pessoas estavam fundamentando a fé na vida desses homens. Aí Paulo continua assim, ó. Pois tudo lhes pertence. Pertence a quem? A igreja. Aí diz assim, ó, que seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. De vocês quem? Da igreja. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Olha, irmão, como que isso é precioso, é glorioso. Né? Tá aí,
1 Coríntios 3, versículo 21 ao 23. Essa é a compreensão que eu tenho, não sei qual a sua compreensão, né? Então a Bíblia diz que tudo pertence à igreja, tudo pertence à igreja, o presente, o futuro, glória a Deus, tudo é de vocês, nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia. Então, como que nós vamos conquistar essas promessas que Deus já tem para nós? Confessando. É isso. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, alguns anos atrás, eu não sei qual é o meu tempo aí também, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu me lembro que muitas vezes a gente subia o monte, descia o monte, jejuando, orando, né? Como deve ter acontecido com vocês também, cada um tem uma experiência diferente, né? E eu buscando ali, né, me sacrificava, passava os tempos, jejum, oração, buscando, e não conseguia receber muita coisa de Deus. Mas um dia, numa manhã simples, assim, tinha pouca gente, era uma manhã missionária, nós estávamos orando por um trabalho de evangelismo que a gente tinha, e a gente, ali se rendendo ao Espírito, e de repente, Deus começou a operar. E a gente foi se rendendo, né, confessando ali Jesus, como sendo ele o batizador com o Espírito Santo, que não era uma coisa nossa, que dependia unicamente de nós, mas da nossa fé nele. E de repente, naquele dia, eu fui batizado com o Espírito Santo, foi uma coisa muito maravilhosa, uma experiência extraordinária. Eu lembro que o pastor colocou a mão na minha cabeça assim, receba 12 línguas. E eu comecei a falar línguas ali naquele lugar. Então, foi algo realmente gratificante. Então, não sei se eu estou conseguindo passar direitinho para os irmãos, que eu nunca trabalhei assim com live, né? Pregando a palavra através de live. Mas o que eu quero dizer para vocês? Confesse a palavra, creia. Se tiver alguém nos ouvindo nesse trabalho agora que está doente, o parente no hospital, seja onde for, com dificuldade, depressão, se você tiver agora, os ouvintes estiver trancado no seu quarto, não sai para lugar nenhum, querido, vão vencer isso agora, em nome de Jesus. Esse mal vai ter que sair, em nome de Jesus. Essa doença vai ter que sair, porque não pertence a nós, não é nossa, é do inimigo, ele vai ter que sair, vai ter que levar tudo que é dele. Por quê, pastor? Porque é o que a palavra diz. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. É o que está escrito. Aleluia. Meu amigo, tantas coisas assim, né, que Deus tem para nós confessamos a paz. Ele disse, olha, a paz eu vos dou. Eu deixo a minha paz sobre vocês, eu não é como o mundo dá. Então, não se atemorize, ou seja, né, não turbe o vosso coração, e nem fique com medo, não tenha medo de enfrentar a vida e aquilo que a vida impõe. Então, é basicamente isso. Eu posso fazer uma oração com vocês? Amém? Posso orar? Então, vou orar com vocês, tá bom? Orar com vocês, outras pessoas estiverem nos assistindo aí. Nós vamos estar orando em nome de Jesus e fazendo, através da nossa oração, uma confissão, né, de que a palavra de Deus é poderosa, ela pode realmente transformar vidas. Cada um de nós é uma experiência viva disso, né? O que Deus fez comigo através da sua palavra, né? De onde ele me trouxe, a forma que ele me salvou. Então, tudo isso veio por intermédio da minha fé viva na sua gloriosa palavra, assim a vida de vocês também. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, é uma vigília online, Pai, eu trouxe uma palavra simples aqui, mas uma palavra do teu coração, para essas pessoas que estiverem nos ouvindo, Pai. Eu creio plenamente, grandemente, poderosamente, que a tua palavra muda os corações, transforma as vidas, os lares. Meu Deus, a tua palavra, além de salvar a alma, cura o corpo físico, Senhor. A tua palavra, meu Deus, é saúde dos nossos ossos, é o que está escrito, Pai. Pai querido, aonde tiver uma pessoa agora, Pai, enferma, sentindo dores, e estiver nos ouvindo agora, Pai, cura, arranca esse mal. Diabo, eu te digo, em nome de Jesus, sai, desaparece com a tua dor, com a tua enfermidade, sai desse corpo agora, porque pertence ao Espírito Santo. É a morada do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, depressão maligna,
tristeza profunda que tem levado esta vida a um desânimo, a um insucesso, uma tristeza que não tem fim. Eu te digo, Satanás, aparece agora. Largue esse homem, largue esta mulher agora, em nome de Jesus. Ô Filho de Deus, tu está derrotado. Foi derrotado na cruz de Cristo Jesus, foi derrotado na ressurreição, foi derrotado pela igreja primitiva, pelos apóstolos, foi derrotado pelos os grandes pregadores da era moderna, é derrotado pela igreja atual, e nessa noite é derrotado, nessa vigília, pelo poderoso nome de Jesus, o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, eu te abençoo, em nome de Jesus. Creia, que o Senhor te curou aí. O Senhor te libertou agora. Basta você crer, porque esta é a poderosa palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastores, Deus abençoe, pastora, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém?